Olha só. Que eu, inclusive, vou dar uma dica para vocês fazerem essa consulta aqui ao vivo. Deixa eu trazer aqui compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Como é que você faz para chegar até essa tabelinha aí agora, nesse momento aí, de onde você estiver. Olha só. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, Google, sped.rfb.gov.br. Feito? E aí você vai vir aqui em EFD Contribuições. Você vai vir em Downloads, Tabelas de Códigos. Perfeito? Tabela utilizada na apuração das contribuições para o PIS e para a COFINS. Essa é a primeira tabela aqui. E vai ter aqui uma listagem. Aqui eu tenho de situação tributária para o PIS, situação tributária para a COFINS, até que eu tenho a tabela 4.3.10, essa aqui que eu vou destacar para vocês, atualizada em 9 de dezembro de 2021, onde essa tabela ela trata da tributação diferenciada de incidência monofásica por pauta, bebida fria e etc. Incidência monofásica e por pauta e bebida fria. Tranquilo? Então eu venho, clico sobre a tabela, faço aqui o download, ela vai baixar para você aí em um arquivo Word, e nós vamos abrir essa tabela para a gente, e eu vou compartilhar essa tabela com vocês também. Deixa eu compartilhar aqui que ela já está abrindo. Muito bem. Olha só. Produtos sujeitos à alíquota diferenciada monofásica. Cadê? Muito bem. Está aqui para a gente. Produtos sujeitos à alíquota diferenciada monofásica. E eu tenho aqui por grupos de produto. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui combustíveis, revenda de fármacos e perfumarias, revenda de veículos, máquinas e autopeças, bebidas frias e revenda de outras bebidas frias que estão aqui à alíquota zero. Os produtos PET também são medicamentos, né, aplicados, fármacos, medicamentos aplicados aí a um determinado tipo de situação, né, no caso, a um determinado tipo de consumidor, de mercado consumidor. E aqui eu tenho os produtos que são tratados como fármacos e perfumaria ou de higiene pessoal, que estão aqui nessas condições ou nessas posições da tabela TIP, de acordo com a sua NCM. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam visualizar. Perfeito? Então aqui eu tenho que esses códigos NCM aqui, certo? Eles são classificados como sendo produtos farmacêuticos, e esses produtos farmacêuticos, eles são considerados monofágicos. Perfeito? Professor, eu tenho aqui uma situação na qual eu quero fazer aqui uma consulta rápida. Para que eu veja se nas operações da empresa, pelos cupons fiscais eletrônicos que ela emitiu, pela nota fiscal de venda ao consumidor eletrônico que ela emitiu, eu tenho aqui então uma verificação melhor sobre essa questão, essa lista, né, de produtos
que são monofásicos, essa lista. Como é que eu posso fazer aqui uma análise mais prática? E aí eu vou te dar aqui essa planilha. É uma planilha de consulta de produtos monofásicos. Olha só, deixa eu abrir ela aqui para você. Olha aqui. Eu vou te entregar esse material aqui. Veja comigo. Supondo que você pegou agora uma empresa, está fazendo a revisão fiscal, certo? Você listou todos os produtos, perfeito? Verificou o cadastro NCM de cada um desses produtos, né? Verificou o produto e o próprio cadastro, e aí você pegou os códigos NCM, agora você vai consultar. Supondo que você chegou aqui ao produto 80624055. Ao consultar, na planilha que possui essa tabela que a gente estava utilizando aqui dentro do dispositivo em macro, você percebe que ela lhe traz a informação que ele não é monofásico. Por outro lado, você pesquisou aqui o produto, identificou que a empresa está vendendo, o pet shop está vendendo, o item que possui NCM 3002-9020. Você informou aqui, ó. Olha só, ele já me mostra que o produto ele é monofásico. Você está percebendo aí? Ele é monofásico, medicamentos e artigos de perfumaria, está aqui no grupo 2, né? No grupo 200. E diz que esse é o produto, né? Ou essa é a estrutura fundamental da própria NCM, e nos traz aqui a própria legislação de referência, que é a Lei 10.147 de 2000. Então, isso aqui é mais um material que vocês terão aí em mãos para que sejam auxiliados nas suas atividades aí de consultoria, perícia, para checar esses pontos. Perfeito? Aí você encontrou um outro item agora. Por exemplo, o item 340190. Opa! 34019090. Você viu que ele não é monofásico. Você encontrou um outro, 34011190. Opa! Já me trouxe aqui que ele também é monofásico e me dá a própria base legal para que eu consiga utilizar aqui em meu favor. Entende? Então, essa informação, esse material também estará à disposição de vocês para que vocês possam utilizar. É parte integrante da sua rotina, da sua jornada, do caminho que você precisa seguir dentro do processo de revisão fiscal. Perfeito? E aí vem aqui comigo para a gente dar sequência. Eu já sei onde está a base legal, onde estão as informações que me dão a condição de saber o que é tributado de forma diferenciada para o PIS e para a COFINS, a tabela de produtos monofásicos. Ou seja, isso aqui é para o PIS, no caso do PIS e COFINS. Perfeito? Tranquilo? E para o ICMS? Muito bem, meus amigos. Para o ICMS nós temos uma base legal também que deve ser utilizada. Existe um anexo do convênio 142 de 2018, convênio 142 de 2018, onde esse convênio ele nos traz, olha só, o convênio ele nos traz uma referência, ele nos dá uma referência daquilo que poderá ser substituição tributária, de acordo com o que é estabelecido entre os estados, de forma através desses acordos que são pactuados aí entre as unidades da federação,
E eu também consigo fazer uma checagem, eu preciso fazer uma checagem através da legislação local, onde as empresas podem tributar seus produtos. Eu quero até que vocês percebam aqui para mim, né? Olha só, eu tenho um convênio 142 que traz uma série de produtos que estão sujeitos à substituição tributária. Eu consigo utilizar esse convênio como referência para que eu possa analisar as minhas operações, analisar as operações da empresa que eu estou atendendo. Eu também preciso checar a minha legislação local, pois pode acontecer de um produto ele nem constar no convênio 142, mas em função da atividade da empresa, lá em São Paulo, por exemplo, lá no Maranhão, lá no Paraná, em razão do que nós temos de atividade, né, principal da empresa, os produtos dela estarem enquadrados na sistemática da substituição tributária. Então aqui eu já tenho a condição de entender dentro dos dois formatos. No caso dos produtos monofásicos, eu tenho uma tabela e nós temos aqui uma planilha auxiliar. Essa planilha auxiliar um bônus para os membros, os integrantes, né, da nossa comunidade. Vocês viram, né, a planilha? Vocês acham que vai ser útil para vocês? Fala para mim aqui no chat. Aquela planilha que a gente só digitou em ICM, ela te retornou aqui com acesso. E aí, para o ICMS, você consegue ver através do convênio 142 de 2018 e também através da checagem da legislação local do Estado, ou seja, é o Estado em que a empresa está situada. Perfeito? Tranquilo? Então, veja bem. Eu realizo o procedimento de revisão fiscal, identifico os produtos que estão sujeitos aos regimes de tratamento, os regimes tributários diferenciados, né, para que eu possa até comparar se realmente essa tributação diferenciada foi considerada na hora de fazer a apuração, perfeito? Então, a gente precisa realizar esse procedimento. Observo os produtos que estão sujeitos. No terceiro ponto, olha aqui. No terceiro ponto, eu vou ter que realizar, olha só, ao identificarmos produtos tributados indevidamente, ao identificarmos produtos que foram tributados indevidamente, você vai estruturar novos cálculos. Perfeito? Você vai estruturar novos cálculos. Tive que refazer a tributação? Tranquilo. Fiz a análise, cheguei à conclusão de que existem realmente valores que foram tributados indevidamente. O outro passo vai ser realmente estruturar os novos cálculos. Você vai ter que pegar os valores agora que foram tributados indevidamente e os valores dentro desse contexto da correção que você pretende fazer, para que, por último, você venha aqui para a retificação das obrigações acessórias. No caso, nessa retificação das obrigações acessórias, é importante que você reflita muito bem e olhe até aqui para mim. Feito? Primeira coisa, meus amigos, você precisa entender o regime tributário da empresa, como nós já falamos. Se a empresa é do Simples Nacional, a obrigação acessória de caráter declaratório, que é o PG-10D, que você vai ter que alterar, você vai ter que retificar, são as apurações mensais dentro do programa de geração do documento de arrecadação do Simples. Você vai ter que retificar o PG-10, né? O PG-10D. E aí, o que ocorre é que você vai ter que fazer essa análise mês a mês. Se você identificou, por exemplo, lá em março de 2022, um erro, você vai ter que refazer
essa apuração desse mês de março e certamente as apurações que aconteceram posteriormente, elas também precisarão ser atualizadas, porque uma vez você mexendo na apuração de um determinado período, isso vai refletir no conjunto de receita bruta dos últimos 12 meses, ou na composição da receita bruta dos últimos 12 meses para os períodos anteriores. Pode causar um reflexo. Então, é importante que a gente também tenha a consciência disso. O outro ponto, meus amigos, é que dentro desse cenário, que você pode observar aqui da revisão fiscal, isso não significa necessariamente que você vai encontrar só coisa boa, ou seja, que você vai encontrar oportunidade de crédito. Você pode muito bem encontrar situações em que a empresa estava se apropriando de uma tributação diferenciada, que na verdade essa tributação diferenciada não tinha reflexo dentro da apuração, ela deveria pagar o tributo, mas não pagou. Entende? Mas isso também é bom para a empresa, porque ela antecipa uma solução de um possível passivo tributário que poderia surgir em razão de uma autuação fiscal. Então, nós temos aí essas possibilidades, mas como o nosso foco é recuperação de crédito, então, beleza. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é como executar os procedimentos, né? Nós até falamos aqui como executar esse procedimento em um pet shop. E no terceiro ponto é como compreender a legislação e a oportunidade de aproveitamento dos créditos identificados. Meus amigos, veja bem, lá na tabela 4.3.10, se você observar bem, né, lá no finalzinho da tabela, deixa eu até abrir ela aqui para que vocês, deixa eu abri-la, para que vocês possam verificar comigo. Olha só. Por vezes a gente se depara com determinados trabalhos que o contratante, a pessoa, ela sempre vai lhe questionar sobre a base legal para que você possa realizar determinadas operações, né? Fundamentado em quê? Então, dentro desse contexto, essa tabela que nós abrimos aqui, que também seguirá para vocês, a tabela 4.3.10, perfeito? E essa tabela 4.3.10 traz a lista de monofásios e tudo mais que vocês já sabem. No finalzinho dela, olha aqui, eu tenho, meus amigos, a base legal que corresponde a cada um dos tratamentos diferenciados que esses produtos receberam, certo? Então tá aqui, né? Medicamentos e artigos de perfumaria. Está lá na lei 10.000, deixa eu dar um zoom. Está lá na lei 10.147 de 2000. Para o Código 202 está lá também na lei 10.147 de 2000, que recebeu alterações aqui da medida provisória 609 de 2013. Se você estivesse tratando de recuperação de crédito, nós temos um caso, inclusive, dessa natureza, né, com uma construção de uma planilha e tudo mais, falando sobre veículos, autopeças, pneus. Se você estivesse atendendo uma empresa desse segmento, nós teríamos aqui a base legal correspondente. Então, você já consegue abrir a própria lei, checar como é que funciona esse tratamento tributário e etc., para até dialogar com a pessoa que está insegura desse procedimento, porque, por vezes, a gente acaba se deparando com alguns casos aí de empresas que possuem créditos tributários em razão desse pagamento indevido, em razão até de seguirem aquela prática antiga, né? Qual a prática antiga? A prática de, se você tem dúvida sobre como é a tributação de determinado item, pague. E você sabe muito bem que não é assim que deve acontecer, não é assim que deve ser feito. Se você tem dúvida, na verdade, você pesquisa, você contesta, e ninguém vai estrangular, comprometer o caixa em razão de uma insegurança, né, que pode se apresentar.